Olá, eu me chamo Tiago e moro em Santana do Livramento, interior do Rio Grande do Sul. Aqui no Sul, diferente de muitos outros lugares do Brasil, ainda temos muito contato com a mata e a natureza. Nós temos plantações, fazemos caça e temos uma vida mais ativa, diferente do pessoal que mora na cidade. Como eu disse, todo mundo aqui gosta de caçar no mato. É uma boa forma de relaxar do trabalho duro no campo. E, vez ou outra, alguém vem com uma história de que viu alguma coisa estranha na mata. Eu já ouvi relato de lobisomem, de mula sem cabeça, de gente virando porco e por aí vai. Mas, de todas as histórias, sempre teve uma que me deixava meio ressabiado. A tal do Curupira. Meu avô sempre contava sobre homens que saíam fugidos de caçadas, completamente surrados por alguma coisa que nem conseguiam ver, de tão rápido que o bicho se movia. E sobre pessoas que sumiam na mata por horas e horas, ouvindo risadas e batidas nos troncos das árvores, que só conseguiam escapar quando deixavam fumo em alguma pedra. Ao contar esse tipo de coisa, ele sempre dizia a mim e aos meus primos para não inventarmos de irmos na mata à noite, para caçar, porque ele sabia que poderíamos encontrar algo depois que o sol se punha. Bom, éramos 3 primos. A gente respeitava muito meu avô e sempre ouvíamos esse conselho quando éramos crianças. Mas, quando ficamos um pouco mais velhos, pensamos que sabíamos de tudo. Nós começamos a querer nos aventurar mais pela mata. E foi em uma dessas que tudo aconteceu. Na época, o pessoal que caçava estava falando que tinha algumas capivaras grandes andando lá perto de um riacho, bem para dentro da mata. Então, como de costume, Pedro chamou João e eu para irmos lá no sábado para tentarmos encontrar esses bichos. Combinamos de ir no sábado, no fim da tarde, quando a gente tivesse saído do trabalho. Pedro, como sempre, estava empolgado. Ele era o mais corajoso, sempre querendo provar que era o melhor caçador. Já João, ele só vinha porque era leal a gente, mas tinha medo até da própria sombra. Eu estava no meio termo. Queria ver se achava alguma coisa, mas sempre com o pé atrás. Pensei nos conselhos do meu avô para não irmos na mata à noite, mas eu não queria parecer um frouxo, então tive que ir. Mas, de todo modo, lembrei das histórias falando de fumo. Então, para prevenir, passei na venda, comprei um pedaço grande de fumo de rolo e botei no bolso. Lá onde nós morávamos, não tinha muito essa de não vender para menores. Então, os donos simplesmente entregavam. Quando a gente entrou na floresta, o sol já estava bem baixo e já tinha algumas estrelas no céu. E o silêncio foi a primeira coisa que notei. Não tinha barulho de bicho, nem de vento. Só o som dos nossos passos quebrando galhos secos. A cada passo, a floresta parecia mais fechada e mais densa. As árvores pareciam se juntar, como se quisessem esconder o caminho de volta. Começamos a andar para chegar no riacho. E lá pelas tantas, começamos a ouvir uns barulhos esquisitos nas árvores. Era um som ritmado, como se alguém estivesse mesmo batendo no tronco. A gente parava para escutar, mas sempre que parávamos, o som sumia. Pedro ria, dizendo que era só o vento, mas eu, outra vez me lembrando das histórias do povo e dos conselhos do meu avô, já começava a ficar com a pulga atrás da orelha.
Aquilo não era som de vento. Era diferente. Parecia coisa de gente ou de bicho grande. Eu olhei para João e vi que ele estava de olhos arregalados. Eu lembro que ele me perguntou se eu estava escutando algo. Eu disse que sim. Então, Pedro se virou para a gente e disse: mas vocês são tudo frouxo. Vambora continuar, que a gente não achou nada ainda. Bom, seguimos adiante. Então, vimos uns cipós traçados pelo caminho. Lembrei das histórias do meu avô novamente, que o Curupira fazia isso para avisar que aquele lugar era dele. Era tipo um ritual. Mas Pedro não queria saber de história. Queria encontrar algum bicho, custe o que custar. João, eu lembro, já estava com os olhos arregalados de novo, mas não dizia nada para não parecer frouxo. Eu tomei a iniciativa e disse: Pedro, você lembra das histórias do vô? Ele sempre dizia que isso aqui é sinal do Curupira. Ele já viu esse sinal na mata. Pedro foi logo respondendo: que Curupira o quê? Isso aqui deve ser obra de moleque querendo assustar a gente. Continuamos a andar e os sons foram diminuindo. Logo então, parei de me preocupar. Quando finalmente chegamos em um riacho e vimos as tais das capivaras, já era de noite e elas eram realmente grandes. Fomos para trás de uma pedra, muito animados, e já fomos mirando as espingardas. Foi então que, de repente, o barulho voltou, agora bem mais alto e perto de onde a gente estava. O coitado do João ficou branco de medo, começou a tremer e disse: vamos embora, não era para a gente estar aqui, tem alguma coisa rondando a gente na mata. Pedro, acho que o João está certo, melhor a gente voltar, lembra das coisas que o vô dizia. Pedro já estava muito nervoso, então disse para a gente: vocês estão com medo de quê? Vocês estão com medo? Vocês vão embora. Eu quero pegar alguma coisa hoje e não volto para casa sem. A gente não foi. Não podíamos deixar o Pedro lá sozinho, sem saber o que estava rondando a gente. Então, Pedro mirou em uma capivara que estava mais próxima e fez vista de atirar. Mas quando ele foi apertar o gatilho, uma pedra enorme caiu bem do nosso lado e fez Pedro dar um pulo e errar o tiro. As capivaras saíram correndo pela mata. Nós ficamos lá, assustados. Logo depois, Pedro ficou muito bravo. Ele nem parou para pensar quem ou o que havia jogado aquela pedra. Ele xingou, pegou a arma e saiu correndo atrás das capivaras mata dentro. Foi quando ouvimos uma risada esquisita atrás de nós. Eu olhei para o João. Ele estava quase chorando de medo. Levantei ele pelo braço e corrimos atrás de Pedro, que já tinha sumido na escuridão da mata. Chamamos por ele, gritamos, mas ele não respondia. Não conseguimos ouvir nada além dos barulhos das árvores. João começou a chorar apavorado. Eu tentei manter a calma, mas também estava morrendo de medo. A mata parecia se fechar ao nosso redor e eu tinha a sensação de que estávamos andando em círculos. Andamos um pouco, mas acabamos voltando para o mesmo riacho. Então, comecei a me desesperar. Chamava por Pedro, mas ele não respondia. Talvez ele tivesse ido muito longe. Eu não sei, mas como andamos em círculos sem ter notado? E aquela risada estranha? Nada fazia sentido. João e eu, confusos e com muito medo, fomos nos sentar nas pedras para pensar no que fazer.
Lembro dele falando que deveríamos ter ido embora. Enquanto pensava em alguma coisa que a gente pudesse fazer, novamente ouvimos aquela risada. O susto que levamos foi enorme. Eu fiz um gesto para que a gente pegasse a arma e apontasse para onde os barulhos estavam saindo. Quando olhei, eu vi um pequeno movimento no alto de uma árvore. Miramos, tentando segurar a tremedeira, e então atiramos. Ouvimos algo cair no chão. Por um segundo, pensei que a gente tivesse matado alguma coisa e que tudo aquilo era fruto do nosso medo, como Pedro havia falado. Mas, de repente, escutamos algo levantando e se mexendo rápido na mata, correndo na nossa direção. "Tiago, ele está vindo, ele está vindo!" João gritou e saiu correndo. Eu fiquei paralisado por um momento e logo fui atrás dele. Os barulhos nas árvores começaram a ficar mais altos ao nosso lado, enquanto corríamos. Para ser sincero, eu nem vi aonde João estava me levando. Só me preocupei em segui-lo por uma trilha que ele tinha se metido, pois não podia perdê-lo de vista, igual aconteceu com Pedro. Então, em um ponto dessa trilha, não havia saída. Vi João um pouco mais à frente, todo esbaforido de correr. Cheguei perto dele, mas antes mesmo de abrir a boca, senti uma pancada forte nas costas que me fez cair de joelhos. Depois foi João, mas também não pude ver o que aconteceu. Só escutei seus gritos e o barulho dele caindo no chão. Aquilo só podia ser o tal do Curupira, que o meu avô e os homens falavam, batendo como se a gente fosse cachorro. Parecia que ele usava um tipo de cipó, batendo em minhas pernas e nas minhas costas, estalando e deixando vergões que tenho até hoje. Enquanto apanhava, tudo o que tentava fazer era me manter perto de minha arma. Se houvesse alguma chance de sair de lá, eu teria que usar ela. Eu não me lembro de muitos detalhes daquela surra. Só me lembro de apanhar muito. Mas pude ver um pouco que nos batia. Apesar de se mover muito rápido no escuro. Era algo pequeno, como uma criancinha. Mas, ao invés dos cabelos vermelhos que falavam, eles eram alaranjados, só que escuros, puxados para o cinza. Eles eram grandes, batendo até nas costas daquela coisa, bem sujos e cheios de folhas e pedaços de cascas de árvores. Ele era muito peludo, também pelos negros e meio falhados nas pernas. Eram pelos bem grossos. Os braços dele eram muito grandes e desproporcionais ao corpo. Batiam até o meio do joelho. Tinham mãos enormes também. Agora, o rosto eu não pude ver direito. Só vi os olhos, que eram vermelhos e ficavam brilhando, enquanto ele ria a nos bater. João estava chorando de dor. O bicho parecia focado em bater nele. Então, na adrenalina, peguei a arma e dei um tiro para onde o bicho estava. Ele saiu correndo e não vi para onde foi. Levantei João e corremos outra vez, com muita dificuldade. Eu tinha que pensar em alguma coisa. Lembrei que meu avô dizia que, para enganar o Curupira, tinha que trançar cipós, que ele ia ter que desatar os nós. Então, com as mãos tremendo, comecei a trançar os cipós que encontrei no chão. Joguei os cipós pelo caminho. E o Curupira, curioso, começou a seguir eles e nos deu uma chance de escapar. Corri com João como nunca havia corrido na vida. Não olhei para trás nem por um segundo. Cada passo que eu dava, parecia que a floresta estava me puxando de volta. Pensei em Pedro na hora, no que tinha acontecido com ele. Se a gente voltasse,
o bicho iria pegar a gente. Então, continuamos correndo, mas não chegamos a lugar nenhum. Foi aí que me lembrei. Tinha comprado fumo mais cedo. Eu havia me esquecido completamente dele por causa do medo. Parei, peguei o fumo e coloquei em cima de uma pedra que estava perto. João não entendeu muito bem. Então, continuamos correndo e finalmente conseguimos chegar em casa, suando frio e com muita dor. Pensamos que estava tudo bem, mas não foi bem assim. A noite não trouxe paz. Escutamos barulhos estranhos ao redor da casa, batidas nos muros, risadas esquisitas e passos pesados no telhado. A noite inteira, Curupira não deu descanso. Subia na casa, batia nas paredes e janelas, rindo de um jeito sinistro. O terror tomou conta de nós dois. Mal conseguimos dormir. Pela manhã, os barulhos finalmente pararam, mas a gente estava acabado, exaustos e com medo. Então, quando ficamos mais calmos, lembramos do Pedro. A gente tinha que encontrar ele de qualquer forma. Tomamos um café bem rápido e já nos aprontamos para sair de novo. Mas, para nossa surpresa, quando já íamos sair de casa, Pedro bateu na porta, entrou em casa e fomos logo perguntando se ele estava bem e como tinha saído de lá. Porém, ele não respondeu. Ué, então é que vocês estão, né? Vocês sumiram ontem à noite. Eu sabia que tinham ficado com medo e voltado. Ficamos muito confusos com aquilo tudo. Contamos para o Pedro o que tinha acontecido, mas ele não acreditou e disse que ficou a noite inteira lá atrás das capivaras e que não tinha visto nada e muito menos ouvido. Nos chamou de covarde e disse que, na próxima, iria sozinho mesmo. Mas a gente sabe o que viu e desde aquele dia entendemos que as lendas dos mais velhos não eram só histórias para assustar. Aprendemos da pior maneira que tem coisas que não se deve mexer. As lendas são avisos e a natureza tem seus guardiões e eles não deixam barato. Até hoje, cada vez que escuto um barulho na mata, lembro daquela noite. O medo nunca foi embora completamente. O Curupira mostrou para a gente que a floresta tem suas regras e quem não respeita, paga caro. E assim, vivo lembrando da voz do meu avô, me alertando para nunca mais brincar com o que não conheço. As histórias dele não eram só para assustar, eram advertências para a vida. E eu aprendi isso do jeito mais difícil. Nunca mais entrei sozinho na mata, muito menos à noite. E pretendo nunca entrar. Muito obrigado, Robert, por contar o meu relato e uma boa noite a todos.